Como eu avisei em meu vídeo recente há apenas algumas semanas, no qual eu falo sobre o livro The Camp of Saints, de Jean Raspail, o cenário que hoje ensanguenta e desestabiliza a Espanha não é obra do acaso, tampouco uma fatalidade imprevisível. É o resultado óbvio e direto de uma cegueira deliberada, da cumplicidade de governantes covardes, inúteis e de uma política de portas abertas que trata a soberania nacional como um detalhe dispensável, fútil. O que se vê hoje em solo espanhol, gente, é a repetição trágica de uma história que a Europa parece ter decidido esquecer de propósito. Só que a história não perdoa aqueles que se recusam a enxergá-la. A Europa inteira já viveu séculos sob a sombra e o peso da ocupação muçulmana, um processo que exigiu gerações de sangue, resistência e sacrifício para ser revertido. No entanto, o que testemunhamos agora não é uma invasão conquistada pela força da espada, mas sim uma capitulação voluntária, por pura fraqueza, miopia política e incompetência crônica de líderes europeus mais preocupados com a aprovação internacional do que com a integridade dos seus próprios povos. As fronteiras foram entregues sem resistência. Abriu-se a porta da frente para uma colonização cultural demográfica que já vem corroendo os alicerces da civilização ocidental. O cúmulo dessa farsa trágica reside na atuação cega e hipócrita dos defensores dogmáticos dos chamados direitos humanos. Sob o pretexto de uma caridade universal e abstrata, fecham-se os olhos de maneira criminosa para o aumento vertiginoso da violência nas ruas, para a degradação da segurança pública e para o colapso dos valores democráticos elementares nas cidades europeias. Essa mesma retórica confortável e conveniente se recusa a encarar a dura realidade das razões que expulsam essas pessoas dos seus países de origem. Isso quase ninguém lembra. Sociedades fracassadas, sufocadas pelo extremismo, pela corrupção e pela miséria gerada por sistemas incompatíveis com a liberdade. Em vez de exigir, então, reformas estruturais ou responsabilizar os tiranos locais, transfere-se o caos para o seio da Europa, importando conflitos seculares para dentro de democracias que jamais souberam como se defender de inimigos que desprezam os seus próprios princípios. Diante desse panorama de colapso iminente, a pergunta que ecoa com a força de um trovão na consciência do Ocidente não pode ser mais evitada, gente. Haverá uma nova cruzada? Não no sentido anacrônico de guerras santas medievais, mas como um sobressalto civilizatório inevitável. Por quê? Porque quando a paciência dos povos nativos se esgotar diante da indolência de seus governos, a reação contra a imposição de guetos, o desrespeito às leis locais e a erosão da identidade cultural, isso será inevitável. Se já não for tarde demais, é bom que se diga. A história demonstra que nenhum povo assiste passivamente à sua própria dissolução sem que ocorra uma resposta drástica. A Espanha e a Europa como um todo caminham rapidamente para uma encruzilhada histórica. Ou resgatam a coragem para impor a lei, a ordem e a assimilação rigorosa, ou enfrentarão um ajuste de contas mais violento da sua era moderna. E, na minha opinião, vai dar merda.